somos cônscios do propósito da igreja e não participamos do propósito para qual ela existe, não somos dignos da igreja que só existe por causa de seu propósito. Pois, se estamos na igreja, mas o propósito da igreja não está em nós, não pertencemos realmente à igreja, que só é igreja porque vive o propósito que a faz existir. Agora, se não somos cônscios do propósito da igreja, ainda nem sabemos verdadeiramente que a igreja existe. Meus queridos, Deus faz todas as coisas com um propósito. E, na verdade, antes de criar, Deus estabelece um propósito. E todas as coisas que Deus cria é para o propósito estabelecido antes que ele mesmo crie aquilo que ele precisa fazer de acordo com um propósito gerado já na eternidade. A igreja foi criada por Deus com um propósito, e ela só é verdadeiramente igreja se ela cumprir o propósito que a faz existir. Meus queridos, dito estas coisas, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. E na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 5 do dia 4 de fevereiro de 2024. E estas palavras introdutórias da nossa aula são relevantes para a aula de hoje, porque vamos tratar sobre a missão da Igreja de Cristo. Missão e propósito. Você entende estas coisas? Você entende que o nosso propósito gera uma missão? E Deus nos criou para uma missão, nos dotou de um propósito e nos capacitou para que vivamos este propósito no exercício da missão que Ele nos convocou para fazer. Você consegue compreender estas coisas? Se você consegue compreender isso, você tem uma visão verdadeira do que é a igreja. Porque a igreja só é igreja se ela estiver exercendo a missão que Cristo criou para ela antes mesmo de gerar a própria igreja. O textuário da nossa lição está em Atos capítulo 2, o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O texto de Atos capítulo 2, do versículo 42, ali até lá pelo versículo 47, se não me falha a memória, é muito interessante, porque ele descreve, capítulo 2 até o capítulo 2, versículo 42 ao 47, que é inclusive parte da nossa leitura bíblica em classe. E para mim esse texto descreve o modus operandi, ou a maneira de agir da igreja primitiva, e mostra que a igreja primitiva crescia vivendo uma vida simples, porém uma vida que era ligada ao propósito de Deus para a igreja. Nós vamos tratar disso na aula de hoje e entender a missão da Igreja de Cristo. Verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Veja só, para que serve o sal no saleiro? Para nada, para nada. O sal no saleiro só serve para estar ali. Aliás, serve sim, serve para ser usado. Agora, se ele não for usado, se ele permanecer no saleiro, ele não cumpre o seu propósito, ele não cumpre a sua finalidade. Então, assim como o sal fora do saleiro, deve ser a igreja, no cumprimento do seu propósito, adorando a Deus e discipulando pessoas para a glória do nome de Jesus. Palavra-chave da nossa lição é grande comissão.
Grande comissão. Nós já tratamos aqui no trimestre passado, o último trimestre de 2023, nós tratamos com uma revista escrita pelo pastor Wagner Gabi, nós tratamos sobre a missiologia da igreja, a grande comissão. E nós fomos bem enfáticos no trimestre passado, dizendo que a grande comissão, ela tem esse nome não por causa da extensão, por causa do tamanho do trabalho, não. A grande comissão tem esse nome por causa da sublimidade, da grandeza, da riqueza que é verdadeiramente evangelizar o mundo. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição, que está em Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O texto nos diz o seguinte: finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Este é o registro do evangelista Marcos sobre a grande comissão. É claro que Mateus também registra, Lucas também registra, mas este é o registro do evangelista Marcos. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu gosto muito de usar esse texto quando vou tratar sobre a igreja, e eu uso principalmente o versículo 47 para falar sobre como a igreja deve crescer. O que promove o crescimento na igreja? A gente sabe que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, né? Porque havia 4 grupos, né? Que eram sectários na igreja de Corinto, separados, e esses grupos se degladiavam, lutavam uns com os outros, dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É claro que quem faz a igreja crescer é Deus. E nesse versículo 47 nós temos aqui uma visão bíblica de como a igreja deve crescer. A igreja ia cumprindo a sua missão, vivendo a vida cotidiana, e o texto diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, ou aqueles que se haviam de salvar. Tem uma versão que diz aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta à igreja é o Senhor. É Ele que faz a igreja crescer. Enquanto a igreja cumpre a sua missão, enquanto a igreja cumpre o seu propósito, o Senhor acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Muito bem, vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição: pregação
e instrução. Lembrando sempre que nós estamos estudando sobre a missão da Igreja de Cristo. E uma das missões principais da Igreja de Cristo é a pregação e a instrução. Primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre proclamando as boas novas. Pastor José Gonçalves nos afirma que a igreja foi fundada por Cristo. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Ela foi fundada como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Ela é exercida por meio da pregação do Evangelho. É importante nós notarmos que a igreja é uma instituição. Já tratamos isso aqui durante esse trimestre. Ela é um organismo, mas ela é também uma... Não, aliás, vamos tratar na lição do domingo que vem. Ela é um organismo, mas é também uma organização. Então, como organização, ela é uma instituição para abençoar o mundo. Este é o propósito de Deus para a igreja, ser uma bênção para o mundo. E essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Outra coisa que o pastor José Gonçalves nos propõe aqui é que, após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. O que é uma comissão? Ser comissionado é ser nomeado para algo, é ser realmente empossado, indicado e receber autoridade para desenvolver aquela função. Eu fiz questão de notar aqui o seguinte: só uma igreja que realmente vive o Evangelho pode pregar o Evangelho com vida. Só uma igreja que realmente vive o Evangelho pode pregar o Evangelho com vida. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje tentando pregar o Evangelho, mas sem viver o Evangelho de forma genuína. Isso é impossível, é impossível. O Evangelho é algo que começa primeiro em nós. Começa em mim e, a partir de mim, alcança outras pessoas. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o objeto da pregação. Qual é o objeto da pregação? E aí nós vamos ter um termo usado aqui, ó, outro termo usado. Deixa eu marcar aqui esse texto, porque tem uma quantidade maior de texto que eu quero frisar aqui agora. Vamos lá. E aí eu preciso marcar tudo para ficar mais fácil aqui para mim. Então vamos lá. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão é a palavra euangelizou. Euangelizou. Ou euangelizo. Não, euangelizou, porque o acento está lá no finalzinho. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer boas novas, pregar boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. O objeto das boas novas se refere a alguém. Não é alguma coisa, mas se refere a alguém. A primeira coisa que eu quero observar aqui é que a maior e mais eficiente boa nova é Cristo. O que é o Evangelho? Pregar o Evangelho é anunciar as boas novas. A maior e mais eficiente boa nova é Cristo. Agora, quando nós tratamos aqui, quando o pastor José Gonçalves aborda aqui que nesse aspecto o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, é preciso entender que a pessoa e a obra de Cristo, tudo o que ele fez a fim de remir a humanidade, isto é verdadeiramente a boa nova. É isso que nós devemos anunciar, é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos fazer. Anunciar Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, o que Cristo fez. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Eu costumo dizer, quando eu leciono homilética,
que é a arte de preparar e pregar sermões, eu gosto de dizer o seguinte: se você for pregar sobre Cristo, não deixe Cristo morto, não deixe Cristo no sepulcro, encerre a sua pregação com Cristo, pelo menos ressuscitado, com o corpo glorificado. O ideal é que você encerre a sua pregação com ele sendo assunto ao céu e dizendo que enviaria o outro Consolador, que Jesus Cristo viria. Então, a pregação, pregar Jesus, não é pregar uma coisa, é pregar uma mensagem, na verdade, viva. Então, pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, não. É pregar uma mensagem objetiva. E eu repito a frase que eu anotei aqui, que só uma igreja que realmente vive o evangelho pode pregar o evangelho com vida. Então, isto é pregar uma mensagem objetiva, é pregar do que vivemos. E nesse aspecto, eu amo o movimento pentecostal, porque foi um movimento que se consolidou entre os pobres e pessoas que não sabiam nem ler, mas chegavam à frente do povo e diziam: ó, Jesus está fazendo uma obra na minha vida. Jesus me salvou, me livrou da cachaça, do cigarro. Jesus está fazendo uma obra na minha vida. E isso é verdadeiramente o evangelho. É claro que nós ensinamos, sim, nós vencemos esse tempo do analfabetismo bíblico e teológico, não é verdade? Hoje nós estamos estudando, a Academia de Pregadores está aqui para isso e Deus tem nos abençoado. Mas o Evangelho, as boas novas, foi uma mensagem através dos lábios de indoutos, de gente simples. E aí nós vemos verdadeiramente o poder do Evangelho. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: discipulando os convertidos. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Os convertidos. Então aqui nós aprendemos que pregar
E proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir o que estão dentro da igreja. Isso é muito importante. A igreja tem que pregar, mas tem que discipular. Jesus Cristo, ele ordenou os discípulos dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas ele também disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. A pregação da palavra leva os que estão do lado de fora, chama, atrai as pessoas. E a pregação pentecostal, então, Deus me chamou para o ensino e pregação da palavra, e eu digo que a pregação pentecostal é envolvente, é empolgante, é algo magnífico, mas o discipulado tem que ser algo efetivo na vida da igreja. Outra coisa que o pastor José Gonçalves nos propõe aqui é que a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada também por discípulos. Sobretudo, nós temos que entender o que é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a igreja não é formada de crentes, a igreja é formada de discípulos de Jesus. Segundo ponto da nossa lição: adoração e edificação. Lembrando sempre que estamos estudando sobre a missão da Igreja de Cristo. No primeiro ponto, tratamos que a Igreja de Cristo tem a missão de pregar e instruir. E no segundo ponto, a Igreja de Cristo tem a missão de adorar e edificar. O que é adorar? Adorar é reconhecer divindade. Adorar é reconhecer divindade. Adorar é reconhecer quem Deus é de verdade. A igreja foi chamada para adorar e para edificar. Primeiro parágrafo: uma comunidade adoradora. E aí o pastor José Gonçalves nos diz que não é algo que se faz apenas no momento do culto. É algo no momento do culto público ou privativamente. Na verdade, tem a ver com a nossa maneira de agir e viver. Isso aqui é a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. É claro que no momento cultico nós adoramos, é claro. É bom estar no culto, glorificar, adorar a Deus, cantar com os irmãos, mas a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Já que adorar é reconhecer divindade, a nossa vida tem que ser uma vida que reconheça e anuncie, sobretudo. Proclame a divindade de Cristo, proclame a grandeza de Deus. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, os céus manifestam a grandeza de Deus e a glória de Deus, os céus, vamos lá, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia, o céu manifesta a grandeza de Deus e o firmamento anuncia a glória das suas mãos. Eu acho que é isso aí agora, acertei. Então, a nossa vida também tem que manifestar Cristo, manifestar Deus. E aí sim, nós verdadeiramente adoramos. Segundo parágrafo do segundo ponto, uma comunidade edificadora. A igreja, ela é edificada por Cristo, mas ela é também edificadora. Vamos lá. A igreja é uma comunidade, vamos lá, a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodome, traduzida por edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Eu anotei aqui, eu já disse, eu anotei para não esquecer, mas eu não esqueci, mas vamos lá. A igreja é edificada por Jesus, mas também é um lugar de edificação.
A igreja é edificada por Jesus, mas também é um lugar de edificação. O que é edificar? Edificar é construir, é estabelecer. Sabe quando a gente faz uma construção? A gente faz sondagem do terreno, faz a fundação, constrói, aí depois vem o projeto, que é o projeto de engenharia, aí tem todo o projeto elétrico, o projeto hidráulico, depois tem o projeto arquitetônico, todos estão trabalhando para edificar. Quando tudo fica pronto, a casa está edificada. Isso é edificar. A igreja, meus queridos, é edificada por Jesus, mas também é lugar de edificação. Glórias a Jesus, porque nós somos edificados na igreja. Terceiro ponto da nossa lição: comunhão e socialização. Missão da igreja. Missão da igreja é, em primeiro lugar, pregar e instruir. Em segundo, adorar e edificar. E em terceiro lugar, o terceiro ponto da nossa lição, a igreja também tem como missão comungar e socializar. O que é comunhão? A comunhão da igreja é a comunhão dos membros do corpo. É a comunhão dos membros do corpo. Ah, pastor, mas e quando chega na igreja alguém que não é crente? Ele sente essa comunhão e ele é envolvido por essa comunhão. Sabe quando você vai visitar uma casa e de repente o marido começa a brigar com a mulher? É chato, não é? Você fica incomodado, um dá uma resposta aqui, outra ali, você fica, nossa, tem que dar um jeito de ir embora. É muito ruim. Mas quando você vai visitar uma casa que a família está unida, que a família tem comunhão, você se sente bem, você fica à vontade. A igreja é assim. Nós, os membros do corpo, precisamos desenvolver esta comunhão. Então, a comunhão da igreja é a comunhão dos membros, de forma que aqueles que não são membros, quando chegarem, olharão para a nossa comunhão, perceberão a nossa comunhão. É isso que Jesus falou na oração sacerdotal em João capítulo 17. Que o mundo veja que eles são um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, na nossa comunhão, as pessoas que ainda não pertencem ao corpo de Cristo sentem essa comunhão e sentirão prazer, desejo de pertencer ao corpo de Cristo e desfrutar desta comunhão. Mas vamos lá. Terceiro ponto, comunhão e socialização. Primeiro parágrafo, a fé na esfera fraternal. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e seu sentido é literal e de parceria, participação e comunhão espiritual. Fraternidade. Comunhão fraternal. Eu fiz questão de buscar aqui o significado, né, teórico de fraternidade. E fraternidade é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma coisa. Olha que lindo. Fraternidade é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade, membros do corpo, estão próximos, ou que lutam pela mesma causa. Nós lutamos pela mesma causa, meus irmãos. Nós não lutamos uns contra os outros, nós lutamos pela mesma causa. E o pastor José Gonçalves vai nos dizer ainda que um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Nós precisamos fazer de tudo para manter o vínculo da paz. A Bíblia chama manter o vínculo da paz. Manter o vínculo da paz. Manter o vínculo da paz. Porque quando nós mantemos o vínculo da paz, nós conseguimos manter a comunhão. E então o corpo de Cristo é edificado cada dia mais. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. A fé na esfera social. Falamos sobre a fé na esfera fraternal, falamos de unidade e fraternidade, e a fé na esfera
social. O que é a fé na esfera social? É estarmos juntos e atendermos todos da nossa família cristã. Como a Bíblia diz, atendemos primeiro os domésticos da fé. E aí, o pastor José Gonçalves nos diz que isso é o exercício da fé cristã na integralidade, ou seja, o ser humano é integral. Isso aqui é o que nós chamamos de missão integral. Tem dois textos aqui que eu quero ler que nos ajudam a entender muito bem. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja para atentar para este fato. E na carta de Tiago, claro, o apóstolo Paulo exorta, mas a referência aqui é da carta de Tiago, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago fala de fé que manifesta as obras. Fé que manifesta as obras. Então, Tiago está nos ensinando o seguinte, alguém tem uma necessidade, você não vai despedir essa pessoa de mãos vazias e falar para ele, vai em paz, se aqueça. Não, irmãos. Eu digo que é possível viver uma igreja onde não haja necessitados. É possível. A igreja primitiva vivia esse contexto de não ter necessitados. O diaconato, os diáconos foram escolhidos justamente por uma questão social. E é possível ter uma igreja onde não haja necessitados. É só nos unirmos. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículos 44 ao 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isto é unidade, isto é fraternalismo. Vamos lá, para finalizar a nossa aula, 3 considerações importantes. 3 considerações que eu julgo ser importantes. E eu vou finalizar a aula hoje fazendo essas 3 considerações na nossa câmera fechada. Vamos lá. Primeira consideração importante. O Deus da igreja também é o Deus da missão. O Deus da igreja também é o Deus da missão. Deus criou a igreja para uma missão. Então a missão existe antes da igreja. Ou seja, se eu digo que sou igreja, mas não estou envolvido pela missão que Deus propôs para a igreja, isso quer dizer que eu não estou sendo igreja por não cumprir o meu propósito. O Deus da igreja é o Deus da missão e o Deus da missão é o Deus da igreja. Segunda consideração importante, a missão existe antes da igreja. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas eu faço questão de frisar isso. A missão existe antes da igreja, para provar e mostrar que nós fomos criados por Deus para uma missão, com um propósito missionário. Como igreja, precisamos cumprir o propósito, a missão de Deus para nós. E terceiro, a igreja só é igreja no cumprimento da missão. Então, o que é ser igreja? É cumprir a missão. Pastor, mas eu não cumpro a missão. Então, meu amigo, sinto muito. Você não é igreja. Você até tem nome de igreja, pode até parecer com a igreja, mas se você não cumprir a missão, você não é igreja. Porque a igreja só é igreja no cumprimento da missão. Meus queridos, como já temos dito em outras aulas aqui nesse trimestre, é uma alegria, uma honra fazer parte da igreja. Porém, mais honroso é entender a missão da igreja e ser um membro ativo no cumprimento desta missão. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa aula da semana que vem, em nome de Jesus.